Bom dia, Hernani. Bom dia, Samantha. Bom dia, Bom Boa tarde ou dia. boa noite, depende da hora que a pessoa vai assistir. é verdade. Bom, para quem não conhece, o Cultivando Mundos é um movimento que a gente de educação, que a gente costuma dizer que é educadores inquietos, mulheres que são inquietas. Inquietas é a nossa palavra, assim. Nossa definição é isso. E a gente pretende compartilhar, né? Vamos ter, acho que, mais uma sementinha nesse mundo de explorar a educação, de vivenciar a educação, né? Nos diversos espaços, tanto nos espaços formais como nos espaços informais. E um dos nossos pensamentos é que a gente consiga alcançar os diferentes públicos, né? Então, mais ou menos por aí. E aí, o que aconteceu? Nós tivemos uma conversa com a Fernanda Sereno anteriormente, que é sócia da Geek Carioca, e ela mencionou o Hernani como uma pessoa que poderia vir para somar muito nesse nosso projeto. Mencionou o Fórum também acadêmico de estudos lúdicos, e por isso, hoje, estamos aqui com ele, nessa rede maravilhosa que vem crescendo, que vem abraçando cada vez mais o nosso projeto, né, Samanta? Bom, a gente gostaria de agradecer por você ter aceito esse convite, por ter aceito conversar com a gente, esse projeto que está começando agora, né? A gente está sendo realmente abraçado virtualmente pelas pessoas e estamos muito felizes com tanta gente bacana, né, que vem somando junto com a gente. Bom, e aí a gente vai fazer uma breve apresentação do Hernani, e se ele quiser depois ele complementa com mais alguma coisa, combinado? Bom, o Hernani ele é formado em Filosofia pela USP, atua com pesquisa em jogos e cultura no programa de pós-graduação, Humanidades, Direitos e outras legitimidades pela USP. É mestre em Tecnologias da Inteligência e Design Digital pela PUC de São Paulo, em que pesquisou a linguagem e referência no roteiro de jogos eletrônicos. Foi colaborador da Folha de São Paulo e da CULT. Além de outros escritos, ele possui um livro intitulado Narrativas e Personagens para Jogos, em parceria com Leonardo Lima, que foi lançado em 2014. Bom, Hernani, se você quiser, você pode, como ela falou, você pode complementar alguma coisa que nós tenhamos falhado aí em não citar. E já queria aproveitar e pedir para você falar um pouco do seu trabalho. Com certeza. Bom, obrigado. Esse é um resumo profissional, né? E aí, às vezes, o resumo, por exemplo, como aparece no currículo Lattes, mais especializado para os acadêmicos, não reflete também a parte de aplicação um pouquinho maior, né? Então, tudo isso é verdade, tenho muito orgulho, mas só falta falar da Rebel, né, da nossa Rede Brasileira de Estudos Lúdicos, uma associação sem fins lucrativos, que tem feito esse papel de unir as pessoas, é uma rede mesmo, tanto que a Fernanda Serena é uma das nossas associadas, né? Esse diálogo sobre o que é jogo, o que deveria ser jogo, como fazer as coisas lúdicas acontecerem é o que a gente tem praticado, né? E a gente materializa isso principalmente no nosso evento Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, que tem acontecido anualmente. E agora, neste ano de quarentena, a 7ª edição está online, né? Eu nem digo será online em novembro, porque ela já está subindo no YouTube da Rebel, né? No Facebook da Rebel, no nosso site rebel.org.br, lá na página do FAEL. A gente já tem material para compartilhar gratuitamente, né? Vídeos, textos, uma revista. Então, já está acontecendo, né? E virtualmente, como vocês falaram, né? Os projetos que têm aparecido aí pensando em mudar o mundo com jogos
como o de vocês têm sido abraçados por esse momento em rede, em que nós fomos obrigados a nos conectar virtualmente e não pessoalmente. Por outro lado, o pessoal se acostumou, né? Então a gente está tecendo relacionamento com pessoas em outros estados e tudo mais, tem sido ótimo, e convido todo mundo a participar aí do FAEL esse ano. Fica muito claro, assim, quando você fala sobre esse projeto, fica muito claro, assim, o carinho que você tem por ele, né? Essa coisa de você falar com emoção sobre esse projeto. É muito bonito de ver. Parabéns. É muito bom ver as coisas acontecendo dessa forma, sabe? A pessoa vem lá de dentro, a pessoa gosta mesmo, ama fazer aquilo, faz aquilo com o máximo de carinho que ela possa colocar ali, né? No caso da Rebel, como é que você teve essa ideia? Como é que se teve outras pessoas juntas? Qual foi o intuito, o objetivo, né, para lançar a Rebel? Bom, vou partir das próprias palavras de vocês para tentar contar a história da Rebel. Vocês se descreveram como pessoas inquietas, né? E eu acho que isso é uma das causas de mudança no mundo, né? O nome Rebel já tem um pouco essa brincadeira, certo? Sim, verdade. E, bom, então algumas pessoas fomos nos juntando. É preciso só fazer um reparo histórico que primeiro surgiu o FAEL, Fórum Acadêmico de Estudos Lúdicos, num contexto mais universitário, éramos professores fazendo um encontro acadêmico, né? E a gente foi abrindo até que fundou a associação, já incluindo mais profissionais, mais pessoas não acadêmicas, né? Pessoas do hobby, criadores, pessoas dos recursos humanos, né, da aplicação, efetivamente, que se juntaram nesse caldeirão. E aí, eu acho que tem uma coisa que, de novo, querendo entender como a gente tem ideias parecidas, né, eu espero que o trabalho de vocês floresça, né, já que estamos cultivando, né, então, falar dessas duas palavras. Eu adoro palavras, sou professor de filosofia, né? Então adoro analisar a palavra, né? Cultivando mundos. Eu fiquei pensando, para mim tem uma coisa bonita ali que é quando a gente pensa criar mundos, né? É uma coisa que tem muito a ver com o jogo, né? A gente cria mundos. Você vê, é fácil entender no computador que você vê lá o mundo de fantasia cheio de monstros fantásticos e magia e tudo mais, mas o tabuleiro é a mesma coisa, né? Só que a imaginação coloca ali um mundo de fantasia. Então, eu mostrei um do Porto, não é tão fantástico, mas outros jogos, né? Mundo fantástico do Senhor dos Anéis, do Conan, do Duna, né? A gente vê o mundo aparecer. Ora, se nós somos pessoas inquietas, a gente quer ver mundos diferentes, a gente quer até pensar que o mundo real poderia ser diferente. E aí o segundo sentido que eu acho bonito do trabalho de vocês é cultivar, né? Eu gosto de lembrar para meus alunos, a palavra cultura que a gente usa para falar de arte, de cinema, de brinquedo, de videogame, é a mesma que a gente usa em agricultura, tá certo? Exato. Você planta e colhe. A cultura que a gente tem é o fruto do que os nossos antepassados plantaram, com os seus preconceitos, com os seus vieses, seus mitos, né? E aí a gente pode plantar um mundo diferente. É um pouco essa ideia também da Rebel, né? E aí foram chegando essas pessoas, nossos associados, como eu falei, tem muita gente de educação, muitos professores, vocês sabem que tem essa necessidade, né, do mercado que aparece para usar jogos em educação, ou os professores, como nós, professores que foram para o curso de jogos, né, então
até pessoas que não, como vocês sabem, no ensino superior tem muito professor que não foi treinado para ser professor, não fez uma licenciatura, não fez um curso de formação pedagógica. Então, para trabalhar com jogos, juntou-se esse pessoal muito plural. E acho que isso é uma das nossas qualidades, a pluralidade, uma diversidade, né? Ah, muito legal. Como é que faz se a pessoa quiser participar, por exemplo, de, não sei, talvez mandar um artigo para vocês? É aberto ao público? Como é que funciona? Eu não sei se é bom para vocês eu compartilhar a tela, mas eu posso mostrar o site. Pode sim. Deixa eu atualizar. A gente tem... eu não estou autorizado. É, Mas a gente tem, então, essa página, rebel.org.br. Acho que já foi. autorizei. Autorizei. Então, ó, a gente tem essa página, rebel.org.br. E, na verdade, é o nosso sítio, para falar em português, né? rebel.org.br. E na barra Fael 7, lá no endereço do 7º Fael, a gente está com as inscrições abertas, né? Até o mês de setembro aí, para artigos científicos. E também tem um concurso de criação de jogos. E é tudo de participação gratuita. Então, é muito legal poder participar e o que eu posso dizer em defesa do nosso evento, né? Eu acho que, além de ser acessível por ser gratuito, ele tem feito um papel nesses 7 anos que geralmente aparecem pessoas de fora do comum, vamos dizer assim. Se você vai a um evento de educação, um seminário de comunicação, de educação, de jogos digitais, simpósio, é capaz que você encontre sempre as mesmas pessoas, os mesmos professores e pesquisadores, e os alunos que estão naqueles 4 anos de graduação e nunca mais vão voltar, né? Acho que a gente tem conseguido uma pluralidade maior, no sentido de virem pessoas que são do hobby, que estão do mercado, que vão lá e vão apresentar um trabalho. É lógico que isso requer certas adaptações, então a gente tem modalidade, por exemplo, relato de desenvolvimento. O cara fez um jogo, não é um pesquisador, não gosta ou não sabe escrever artigo científico do jeito padrão, mas ele quer mostrar que ele fez um trabalho, relatar e mostrar o processo de pesquisa dele. A gente tem essa modalidade, relato de desenvolvimento. E a gente tem um concurso de criação, então alguns bons designers já inscreveram seus jogos, ganharam troféu ou foram finalistas, a gente expôs também, né? Então, a gente gosta de montar uma exposição presencial, esse ano vai ser virtual, aqui o concurso Rebeldias, né? E é isso, no site da Rebel, além de ter o nosso evento aqui, o pessoal pode acessar a revista de estudos lúdicos. A gente tem 2 exemplares lançados, né? Uma revista anual, e a gente vai acumulando os artigos apresentados, algumas coisas jornalísticas também. Então tem bastante coisa que as pessoas já podem consumir, criticar, né? Responder, né? Tem bastante coisa acontecendo. E, lógico, aquele interessado em se associar pode se rebelar, que a gente tem uma página Rebele-se, né? Então tem um formulário de associação e aí passa a fazer parte do nosso grupo oficial, né? Os associados que contribuem com uma anuidade irrisória lá de R$ 145 tem direito a participar das nossas oficinas, dos nossos grupos de discussão, né? Mas, em geral, a gente faz um grande esforço para oferecer bastante coisa aberta, gratuita. Então, a revista de acesso gratuito, os nossos vídeos estão no YouTube lá e vão ficar gratuitamente enquanto a gente conseguir manter, não é? Há quanto tempo já tem esse projeto? Desculpa, não sei se você já falou. Me perdoe se eu pulei 7 isso. anos, né? 7 anos? O Fael começou em 2014, foi a primeira vez em 2014, né? Estamos para 7 anos.
A Rebel foi fundada em 2016, né, quando a gente estava organizando o terceiro ano do evento, já tinha mais gente, né? Então, essa história que eu falei de ir trazendo gente, não só do digital, né? Porque aí eu não sei se tem a ver mais comigo, mas eu acho que muita gente na Rebel se identifica com isso, que é pensar o lúdico de uma maneira ampla, né? Então, por exemplo, várias palavras refletem essa atitude, vamos dizer, né? Em vez de falar que a gente trabalha com jogo, a gente fala de trabalhar com lúdico, né? Porque a gente quer incluir o brinquedo, porque a gente quer incluir o humor, por exemplo, a gente quer incluir as histórias em quadrinhos, né? Um dos problemas, talvez, da contemporaneidade tem a ver com cada um pensar no seu quadradinho, no seu setor, Sim. no seu fã-clube, né? E aí não enxergar a vida dos outros ou o ponto de vista dos outros e não aprender, portanto, com eles, né? E aí, bom, falo por mim, mas falo por muita gente também, eu adoro jogo de tabuleiro, jogo de cartas, videogame, brinquedo, quadrinho, humor, e dá para Eu também já caí nessa dos jogos de tabuleiro. Mas existe, na verdade, existe um certo, vamos chamar assim, de preconceito, né? Um preconceito sobre a ludicidade na escola, né? As pessoas entendem como, tá brincando na escola, não está sendo uma coisa mais efetiva, digamos assim, né? É como algo superficial mesmo, né? Isso, exatamente. O que que você acha sobre essa opinião coletiva, assim, quase? Porque parece que você não está levando realmente um currículo, né, embasado para as crianças quando você leva o lúdico. E, no entanto, principalmente as crianças, elas aprendem brincando, né? O que que você acha dessa questão? Sim. Bom, tem várias abordagens possíveis, né? Sobre o lado pueril do lúdico, né? Se me permite trazer uma referência aqui, Claro. às vezes parece meio chato, mas vamos lá. Esse livro aqui, Ambiguidade do Brincar, foi lançado em português, Brian Sutton Smith. Foi lançado em português faz uns 3 anos. É um dos livros referência, né? Eu vou tentar sair das primeiras referências que todo mundo fala e já pular para essa que é a terceira, vamos dizer assim. O Sutton Smith, ele é um pedagogo que se debruçou sobre o lúdico. Só que ele já desde o início da sua história, e esse livro é a grande obra dele, né? Uma das obras finais da carreira dele, mas desde o início era um cara que estudava brincar, né? Que é uma parte da pedagogia, não dos estudos de jogos, do game design, certo? Sim. Ele estudava, então, o que? Brincadeira de criança, fantasmagoria, né? Aquelas histórias de terror que crianças contam para assustar umas às outras, né? E lógico, brinquedo, jogo, etc. E nesse livro, A Ambiguidade do Brincar, ele traz uma resposta muito interessante para pedagogos, né? Eu acho que é muito importante trazer para os pedagogos essa referência, que é a seguinte: existem retóricas em jogo quando a gente fala de brincar, quando a gente fala do lúdico. E reduzir a uma retórica só é um empobrecimento. Importante é você entender com quem que você está falando, né? E perceber essas retóricas. Então, vocês apontaram uma das retóricas mais antigas sobre jogo. Jogo é perda de tempo. Jogo é frivolidade. Jogo é coisa de desocupado. Bom, do mesmo jeito que essa ideia é tão antiga quanto a humanidade, desde o início da filosofia a gente tem a ideia de que a gente precisa ficar desocupado para entender as coisas, de que o ócio é mais criativo do que o negócio. Com certeza. E aí vem outras retóricas, né?
Então você pensar que o jogo pode não ser tão produtivo. E não é tão produtivo aprender com o jogo quanto com uma aula muito densa. No entanto, só é produtiva essa aula muito densa de um professor vomitando um monte de conhecimento para 1 ou 2 alunos que têm uma capacidade de absorção muito grande e que principalmente vão fazer lição de casa depois para entender tudo aquilo que não entenderam na hora, né? Todo mundo sabe que esse não é o jeito de aprender, né? Ensino-aprendizagem não é uma transferência de conteúdo, né? Não preciso dar essa aula aqui. Então, quando você pensa, bom, vamos ter que quebrar a cabeça para fazer essa relação de ensino-aprendizagem acontecer, uma das formas é estimular o raciocínio lógico, estimular a fantasia, e são as retóricas possíveis, né? Eu brincava em sala de aula e falava assim, você vai lá conversar com o coordenador da escola, com a diretora do colégio, e tenta perceber qual a retórica que é a dela. Para ela, o jogo é o quê? Se for frivolidade, você não vai nem conseguir vender um jogo para aquela escola. Se ela acha que é só frivolidade, é difícil. Mas tem o pessoal que procura a fantasia. Tem gente que procura o raciocínio lógico, o progresso. O jogo ensina você a pensar matematicamente. Professor de matemática, né? Uhum. A professora de letras vai procurar uma leitura, interpretação de texto, contexto, aí já puxando para artes, né? A leitura dos símbolos ali, né? Uma leitura semiótica do jogo. Tudo isso é possível, né? E aí, se de uma maneira cínica a gente pode falar, bom, dependendo da diretora da escola, a gente escolhe qualquer uma dessas leituras para agradá-la, né? E aí a gente vende o jogo para ela e fica todo mundo feliz. Na realidade, o interessante é ver que todas essas leituras se cruzam e as pessoas que jogam os jogos gostam do mesmo jogo por razões diferentes, às vezes. Tem o cara que está lá, que quer ganhar, que é competitivo, ele joga por uma relação de autoafirmação ou de mostrar poder, mas que é um motivador, e essa pessoa vai querer aprender para poder jogar bem e ganhar. Então, se o jogo estiver no contexto de aprendizagem, pode ser um motivador. A outra pessoa gosta de socializar, então ela vai aprender jogando e curtindo. E outra pessoa, bom, vocês entenderam. Mas eu não deixo de me fazer a mesma pergunta que vocês. Eu sou professor e frequentemente fica essa questão. O jogo leva tempo, o jogo é ócio. Eu trocar uma aula minha de conteúdo por uma aula de fruição de um jogo vai ser uma troca, vai ter sacrifício, né? Mas geralmente a gente acha que esse sacrifício vale a pena. A gente prepara o aluno com contexto, aí a gente joga e a gente analisa. E aí não fica uma coisa simplesmente como uma perda de tempo, um professor que chegou e não tinha matéria para dar e resolveu botar um jogo na mesa, né? Eu gosto sempre de dar um exemplo da minha experiência como mãe em casa, né? Nós adquirimos o Takenoko, que é um joguinho super fofo, a gente gosta muito. E eu tenho uma menina de 16 e uma de 9. A de 9, ao final da jogada, né? Acabou e tal, ela foi fazer a contagem de pontos. Daí eu percebi que ela não sabia fazer, por exemplo, a junção dos números que formam o valor 10. Por exemplo, se você pegar o 6 e o 4, valor 10. 5 e 5, 10. 7 e 3, vai também resultar em 10. Então, se ela pegar todos esses conjuntos de pontos e juntar, agrupá-los de 10 em 10, a soma vai ser muito fácil, ela consegue fazer de cabeça. Eu percebi que eu poderia trabalhar com isso jogando, na prática, ela fazia contagem de cabeça. Ao mesmo tempo, eu percebi que a escola não passou isso para ela. Então, assim, a gente tem que avaliar realmente onde está o prejuízo, né, na troca. Porque, brincando aqui, eu consegui passar para ela
uma coisa matemática que ela vai utilizar na vida, né? E não foi colocada pela escola, assim. Então, realmente, essa avaliação de prejuízo, o que que eu posso usar, o que que eu não posso usar, é, talvez não seja uma tarefa tão difícil assim. É, e principalmente porque ela aprendeu na prática, né? E é isso que a Exato, escola não oferece muitas vezes, né? Que fica só na teoria e esquece dessa outra movimentação. exatamente. Sim. Então, aí partindo disso, a gente queria saber como que você acha que os jogos eles podem ajudar na formação tanto dos professores que estão já atuando em sala de aula, quanto aqueles que estão se formando, né? Estão nesse processo, né, da docência. Ajudar os professores? Como que os jogos podem ajudar a gente a refletir o mundo e talvez pensar nessas novas retóricas que você falou. Sim, sim. Bom, vamos lá. Eu vou partir do princípio que é jogo é sistema. Uma palavra que aparece no ensino neste século, ou do século passado para cá, mas que as pessoas começam a colocar no seu discurso mais frequentemente, é compreensão sistêmica. Né? E não é do padrão atual, BNCC, que a coisa vem de muito antes de pensar em competências, pensar em desenvolver competências e não recitar conteúdo, né? Isso vem do século passado, né? O que parece que demorou para o pessoal perceber é que o jogo traz esses conceitos abstratos de uma maneira muito concreta. Um jogo é um sistema que se desenvolve na sua frente. Compreensão sistêmica do sistema político, do sistema econômico é muito abstrato, mas você ver a economia de um jogo, ver os feijõezinhos indo de um lugar para o outro, né? É ali diante de você, né? Você tem um controle sobre o sistema, você tem uma compreensão completa. Então, se teoria geral dos sistemas, né, é um jeito de tentar abordar exatas, biológicas, humanidades, né, tudo junto, né? O jogo é um lugar onde isso acontece em miniatura, né? Então, para continuar o que eu estava falando, poxa, se o jogo tem várias retóricas, pode ser visto de várias retóricas, as disciplinas também podem ver, né? Analisar cada uma do seu viés. Né? Então, os jogos, eu acho que ajudam os professores, quando eles precisam fazer projetos interdisciplinares. Os jogos ajudam os professores a entender o que é importante nas suas disciplinas, por exemplo, né, em mostrar isso, poxa, quais são as operações que as pessoas vão usar e como que elas podem praticar essas relações e tudo mais, né? Então eu acho que o jogo é uma ferramenta, mas é também um jeito de ver o mundo, né? Ver o mundo com olhar de jogador. Veja que a gente, dependendo do sentido do jogar, a gente já olha o mundo com olhar de jogador, né? Mas alguns sentidos foram jogados fora, vamos dizer assim. Alguns sentidos foram abandonados. E um dos que foi abandonado pela modernidade foi o da diversão, né? Então é mais no final do século XX que a diversão volta, que tem essa coisa linda dos jogos europeus dos anos 90 para cá, né? É uma questão cultural, né? Uma questão cultural em que, vamos dizer assim, o mundo acho que estava sério demais e a gente precisa trazer de volta. É uma questão comercial, o mundo estava precisando, as empresas estavam precisando ganhar dinheiro, o cinema já não estava dando, então agora eles precisam ganhar dinheiro vendendo jogo, pode ser também, né? Mas a gente pode aproveitar isso para o bem, né? Aproveitar e pensar, bom, os jogos nos ensinaram que existem vários mundos possíveis e que a gente pode aplicar esse pensamento sistêmico a outros sistemas, né? Replicar as regras de um jogo em outro, fazer traduções e tudo mais, né? Então,
tem muito professor usando isso, né? Por exemplo, pegar um jogo que já existe e replicar, né, com o tema da sua disciplina. Essa questão de ver o mundo, né, com outros olhos, eu acho um conceito muito bonito de se falar, né? Porque a gente pode ver o mundo realmente de várias formas. E o jogo ajuda isso mesmo, porque eu vou falar, o meu jogo favorito é o Wingspan, por enquanto, né? Porque eu tenho só o tempo da quarentena de jogadora de jogos modernos, jogos de sociedade. O meu, por enquanto, favorito é o Wingspan. E eu olho agora pelo olhar do Wingspan, eu olho os pássaros e eu começo a pensar sobre o habitat, inclusive a anatomia dele, eu já observava, né, porque eu gosto muito da natureza em geral, né? Eu gosto muito de observar e de prestar atenção. E aí agora eu fico pensando ele na cartinha do Wingspan, falando sobre quantos ovos, qual tipo de ninho. Então, realmente, essa questão que os jogos trazem, esse outro olhar, é real, assim. Eu passo por isso, sim.